É frequente ouvir espírita não reconhecer o Espírito Santo. Qual seria a conexão dessa entidade no catolicismo com a doutrina? Não seria importante repensar essa colocação de forma, por vezes, até dura? E aí, uma outra pergunta que chegou é: por que o Espiritismo não acredita no Espírito Santo? Sendo que, quando os discípulos estavam envolvidos no Espírito Santo, falaram em línguas. O que seria isso para os espíritas? Vamos lá, com vocês. Rapaz, deixa eu ver se eu acho aqui primeiro. Olha, a ideia de que a doutrina espírita não trata do Espírito Santo, ela não é verdadeira. Ao contrário, tudo que nós fazemos é o Espírito Santo. Porque o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito santificado. Então, são os espíritos superiores, os espíritos bons. Quando existe a manifestação do Espírito Santo, é a ação dos bons espíritos sobre nós. Qual é o momento que a doutrina espírita diz que os bons espíritos não atuam sobre as nossas vidas? Então, não dá para a gente ter essa concepção. O que acontece é que nós não costumamos usar esse termo Espírito Santo. Nós não somos muito dados a usar esse tipo de terminologia. Mas eu peguei aqui, estava caçando aqui no Evangelho, Novo Testamento, capítulo de João, capítulo 14, versículo 26. Capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Então, aqui nos versículos 16 e 17, o Consolador é quem? O Consolador é o Espírito de verdade. Capítulo 14 de João, versículos 16 e 17, o Consolador é o Espírito de verdade. Mesmo capítulo, versículo 26, está dito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo quanto vos tenho dito. Agora ele chamou o Consolador de Espírito Santo. Primeiro ele chama de Espírito de verdade, depois ele chama de Espírito Santo. Então, se o Consolador é o Espírito de verdade, e se o Consolador é o Espírito Santo, é porque o Espírito de verdade é o Espírito Santo, ok? Se A igual a B, B igual a C, A igual a C. Então, o Espírito Santo é o Espírito de verdade. E o Espírito de verdade é a manifestação do Consolador prometido. Resultado, para a doutrina espírita, é exatamente a manifestação dos Espíritos santificados que vão promover o processo de trazer para a humanidade esse grande momento de transformação dos nossos pensamentos de maneira espiritualizada. E só para costurar o finalzinho dessa ideia, livro O Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade, não é de verdade, Espírito da Verdade, que é uma obra de espíritos diversos por Chico Xavier e Valdo Vieira. No capítulo 8 dessa mensagem, chamada A Rigor, tem várias definições bíblicas traduzidas no pensamento espírita. Primeiro elemento lá, ressignificado, é Espírito Santo. Espírito Santo, 2 pontos. Coletividade de espíritos superiores que colaboram com Jesus na organização do planeta. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo são os espíritos superiores que colaboram com Jesus. Quando foi que a doutrina espírita não falou de espíritos superiores? Quando foi? O que a gente não tem é o uso dessa palavra, porque foi uma manifestação do Espírito Santo. Mas nós dizemos, foi uma manifestação dos bons espíritos. É uma questão de rótulo, mas, evidentemente, o conceito está presente de maneira muito evidente, muito mais do que em outras doutrinas, porque são eles os reveladores da mensagem espírita.